Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá a todos, sou Lucas Alvarenga do Gastroped Talks. Estamos aqui hoje para discutir um tema muito interessante que está super na moda, muito atual, né? A gente já falou algumas vezes temas parecidos aqui no Gastroped Talks, mas esse é um tema diferente, né? Que eu acho que vale a pena a gente abordar. E para conversar sobre esse tema, a gente convidou uma pessoa muito especial, que está sempre aí com a gente nas nossas discussões da Hepato, né? E que é a doutora Renata Seixas. Vou apresentar a doutora, depois eu passo o tema para vocês. Vai estar escrito aí também, vocês vão saber o tema. Bom, doutora Renata Seixas, gastropediatra, hepatologista pediatra pela SBP, membro do departamento científico da hepatologia, lá da SBP também, coordenadora das filiais de pediatria do Centro-Oeste, mestre pela UNB e coordenadora da residência de gastro do Hospital da Criança de Brasília. Bom, doutora Renata, a gente vai falar sobre microbiota e fígado. A gente sabe que esse tema, né, de microbiota, probióticos, está muito na moda, principalmente na gastro, mas na hepatologia, o que que é esse eixo intestino-fígado? Faça essa introdução aí pra gente. Obrigado por aceitar nosso convite aí do Gastroped Talks. Olá, Lucas. Olá a todos. É um prazer enorme, né, estar aqui para conversar sobre esse tema, né, Lucas, que como você já falou, tem revolucionado, né, a forma como a gente entende as doenças hepáticas na infância, né? Então, quando a gente fala o eixo intestino-fígado e principalmente com o papel central da microbiota intestinal, né? Então, é uma conexão importante, né, entre o intestino e o fígado. Eles têm uma conexão íntima, é uma conexão complexa e é fundamental desde os primeiros dias de vida. Como a gente aqui tem pediatra, né, e nós somos pediatras, então eu acho que é importante a gente falar, por quê? Porque esse tema, ele ganha muita importância nesta faixa etária, porque a gente sabe, né, da importância daquele período ouro, né, dos primeiros 1.000 dias de vida, né, que vai desde a concepção até os primeiros anos de vida da criança, e é o momento em que a microbiota está se formando. E quando a gente fala de criança, e microbiota e o eixo intestino-fígado, esse eixo ainda ganha mais relevância, né? Porque a gente sabe que a microbiota ela vai se formar e vai amadurecer justamente nesses primeiros anos de vida, né? Naquela janela imunológica, né? Naqueles períodos ouros. E o fígado da criança também. Então, o fígado infantil, ele também está em desenvolvimento e nessa época também ele é mais vulnerável a injúrias. Então, a gente vai ter a oportunidade, né, de discutir esse eixo, né, ver a importância, né, que esse eixo tem. Então, só para a gente entender um pouco, Lucas, eu queria só dizer que o seguinte, que quando a gente fala da via de comunicação, né, entre o fígado e o intestino, então a gente tinha uma ideia de que era unidirecional, mas na realidade ela não é. O fígado tem uma relação anatômica importante, né, com o intestino e do mesmo jeito que o intestino manda através da veia porta, né, através que é responsável por quase 75% desse fluxo sanguíneo manda para o fígado também modula o intestino através da bile, né? E também esses produtos produzidos pelas bactérias intestinais chegam ao fígado, o fígado recebe, que é aquele órgão, né, que vai receber primeiro esses produtos e vai levar também produtos para a circulação sistêmica. Então, só para a gente entender isso. Então, a gente imagina, aqui está o fígado, aqui está o intestino. Então, o fígado, ele joga no intestino, né, a bile, e a gente sabe que na bile tem os ácidos biliares, né, tem colesterol, tem os fosfolipídios, tem bicarbonato, secreta também imunoglobulina e também moléculas antimicrobianas. Então,
essa secreção, né, essa produção hepática, ela chega ali naquela parte do duodeno, e vai se distribuindo ao longo do intestino e chega no colo, onde estão a maioria das bactérias, né, e que elas vão ter um papel importante na modulação dessa microbiota intestinal. Por outro lado, essas bactérias, né, elas vão produzir, né, elas vão conjugar esses ácidos biliares, elas vão produzir metabólitos, como os ácidos graxos de cadeia curta, vão produzir nutrientes, vão produzir moléculas, né, como os MAMPs e os quilomicros que vão chegar ao fígado, vão ser absorvidos através da circulação é, intestino, né, fígado, né, a enterohepática, e vai chegar no fígado pelo fluxo portal. E o fígado vai receber, né, esse produto e vai produzir também para a circulação algumas substâncias, como VLDL, trimetilamina, acetaldeído e citocinas inflamatórias. Então, só para a gente entender inicialmente como é que esse eixo se comunica e como ele está intimamente ligado. Então, a manutenção dessa simbiose, né, desse eixo íntegro é fundamental importância para a gente prevenir as doenças hepáticas, né? Entre elas, a gente vai discutir aqui a MESOD, entre outras, e também ela vai ajudar a gente a entender as terapias atuais para modular essa microbiota. Então, só para a gente entender como é que ela funciona. De um outro lado, também é importante a gente entender a permeabilidade intestinal, né? Não só a permeabilidade intestinal, como também a vascular. Então, a gente sabe que o intestino, né, tem as camadas de muco, tem a lâmina própria, logo embaixo está a camada vascular. E a permeabilidade intestinal, manutenção dessa barreira íntegra, né, dessa microbiota sem lesão, é de fundamental importância para a gente manter esse eixo intestino-fígado. Então, eu fiz só uma análise, né, Lucas? Não sei se ficou claro, se você quiser acrescentar, para a gente poder entender como é que o fígado e o intestino se comunicam. Ótimo, ótimo. É um tema muito recente, assim, né? Essa interação é recente. Engraçado que a gente já conhece essa circulação interhepática em outras doenças, né? Nas doenças Isso, colestáticas genéticas aí, tem muito se falado agora, né? Dos IBATs da vida aí, né? isso. Que atuam nessa circulação. Então, assim, era óbvio que essa circulação também ia interferir na homeostase hepática, assim, né? Que essa circulação, porque a gente fala muito da disbiose no intestino, mecanismos de barreira, mecanismos imunológicos, mas semelhante a isso, a gente tem essa disbiose que também pode afetar o fígado, né? Também pode comprometer o fígado, né, Renata? Então, Isso. assim, eu acho que tem um papel muito interessante, né, a microbiota. E você acha, assim, que tem alguma... claro que essa lógica na prevenção, eu acho que é extremamente importante, né? A prevenção dos 1.000 dias de produção da microbiota, a epigenética da microbiota, né? Que também se fala muito, mas Isso. tem alguma doença específica, algum grupo de doenças, você começou a falar um pouquinho da máscara também, que pode ser influenciado por essa disbiose, ou que a gente pode manipular ou tentar reverter através da microbiota? Sim, Lucas. Então, assim, só explicando um pouquinho mais, né, e a gente falar, tem várias doenças, né, que a gente que está comprovada e que pode ser alterada por essa alteração dessa microbiota intestinal. Então, só para a gente contextualizar, então, uma microbiota saudável, né, as bactérias, elas vão produzir produtos saudáveis, né, que são os ácidos graxos de cadeias curtas, são os indólicos e vai ter uma conjugação correta dos ácidos biliares, né? Você até falou isso que é importante, porque essa conjugação dos ácidos biliares para uma microbiota saudável, ela é importante por quê? Porque ele sinaliza a via FXR. E essa via, né, de sinalização que tem no intestino e tem no fígado, ele vai ser importante para manter a homeostase da barreira, tanto intestinal quanto vascular, como também ele vai atuar no sistema imune, né? Então, assim, uma dieta, Lucas, rica em probióticos, né, como eu falei, em ômega 3, em fibras, oligosacarídeos, glutaminas, vai desenvolver uma microbiota saudável, né? A gente tem estudado muito isso na MESOD, né, por conta de uma desbiose, né, do risco, né, que corre a dieta ocidental. Então, essa microbiota saudável produz esses produtos bons, e esses produtos bons vai ter uma boa conjugação, né, dos ácidos biliares, uma boa sinalização do FXR, vai ter
produção de ácidos graxos de cadeia curta, que vai ativar vias metabólicas com produção do PYY, do GLP-1, que controla o metabolismo, né, desses pacientes. Vai ter também uma manutenção do intestino, da barreira intestinal, né, que hoje a gente tem falado muito dos leaky guts, né, que é exatamente essa junção. Uma microbiota saudável, ela aumenta a expressão de proteínas dessa barreira, como por exemplo a zonulina, fazendo com que essas barreiras ela fiquem firmes e evite a produção a passagem, né, de produtos ruins dessas bactérias que atinjam, né, o fígado através da veia porta. Por outro lado, uma disbiose, né, ou seja, que tem se estudado, né, como a gente já falou, uma dieta rica em gordura, rica em frutose, leva a uma disbiose, o próprio consumo excessivo do álcool, né, lembrando que algumas bactérias, né, também produz álcool, né, então essa disbiose, ela vai alterar essas tais junks, vai fazer com que esse intestino fique permeável, vai produzir produtos ruins, né, que são bactérias maléficas, né, como a trimetilamina, como os PAMPs que a gente já falou, e esses produtos ruins, né, vai produzir etanol, bactérias como Escherichia coli, a Klebsiella pneumoniae, ela faz com que esses produtos, né, elas produzem álcool e com isso vai chegar no fígado através da veia porta e vai estimular vias de receptores, como receptores Toll-like, e esses receptores ele vai provocar processos inflamatórios, que é o que a gente chama de inflassomas. O que que isso acontece? Vai produzir, né, inflamação, tanto podendo originar doenças hepáticas, como também levar à progressão de doenças hepáticas pré-existentes. Então, a gente vê que tudo isso é bem integrado. Então, só explicando um pouco mais, né, desse papel da microbiota, da importância da barreira intestinal e da barreira vascular íntegra. Por quê? Porque essa barreira faz com que essas bactérias ela fique no lume, né, e não extravase não faça não vá para a via sistêmica, né, que provoca essa estimulação inflamatória e também altere, né, o eixo intestino-fígado. E É você interessante. falou em relação às doenças hepáticas, né? Quais são dessas doenças que tem estudos falando de uma forma mais específica da alteração, né? A NEFAD, né? Que agora a gente não chama mais NEFAD, né, Luca? A gente chama Estamos mais acostumando, NEFAD, estamos né? acostumando. Isso, que foi desde agora do Consenso 2023, que é a doença esteatótica associada à disfunção metabólica. As colestases, né, que a gente estuda, a atresia biliar tem vários estudos, né, em andamentos, né, mostrando a alteração dessa microbiota e também algumas doenças até autoimune, né, por conta dessas alterações dessas vias, né, de regulação do sistema imune, né, que também é afetado nessa disbiose, né, nesse processo inflamatório e essa desregulação imune que ocorre no fígado. E só lembrando, né, como eu comecei aqui a falar, que o fígado, né, ele é o primeiro órgão que recebe, né, esse fluxo diretamente do intestino, e logo ali, né, na zona 1, né, tem os sinusoides hepáticos, e esse sinusoide, né, uma barreira íntegra, né, dentro do fígado é importante, por quê? Porque ele vai captar, né, células de Kupffer, e essas células, ela vai atuar exatamente nesses micro-organismos, caso eles passem. Se tem uma permeabilidade vascular aumentada, o que que isso vai provocar? Vai ativar vias inflamatórias e uma desregulação do sistema imune, podendo levar a essas doenças que eu acabei de falar. Sim, sim. Então, assim, uma microbiota adequada, saudável, ela é prevenção e tratamento, né, para esses casos. Exatamente. E assim, é interessante a gente sempre, quando fala de microbiota, é interessante falar que a gente não tem ainda, né? Eu não sei se isso é óbvio para todos, mas a gente não tem ainda um padrão de microbiota saudável. São casos individualizados, para cada pessoa existe um tipo de microbiota que é mais saudável, que a gente sabe que ela é formada, antigamente achava que era só até os 2 anos de idade, mas ela E, começa antes do nascimento, né? Então, assim, começa com a genética da mãe, a genética do pai, esse encontro todo o período gestacional e os primeiros 2 anos. Então, é ali que se forma a base dessa microbiota. E claro que ela vai sendo modulada pelos hábitos de vida, por fatores externos, fatores extrínsecos, né? Então, é interessante a gente tentar prevenir com essa microbiota. E aí, futuramente, eu acho que um futuro muito próximo, a gente tentar modular, né, e tratar essas doenças com a modulação da microbiota.
E assim, Renata, tem algum ensaio clínico, alguma coisa robusta só na MES, ou tem alguma outra coisa que está em andamento? Você falou um pouquinho de atresia aí, das doenças autoimunes. Tem alguma coisa que já tem evidência, alguma coisa de modulação da microbiota dentro dessas doenças, ou alguma coisa de terapêutica mesmo, uma vez que essas doenças são diagnosticadas? Isso, Lucas, assim, especificamente assim na MESOD, né, o padrão ouro ainda continua sendo, né, a dieta e atividade física, né? Mas tem vários estudos, né? E só lembrando, né, para reforçar, né, como aqui também tem pediatras, né? Então é importante, o primeiro passo é a mudança de estilo de vida, né, que é o padrão ouro, né, para o tratamento da MESOD, né? Então, vários padrões de dietas, né? Dietas hiperproteica, dieta cetogênica, mas o que tem mais evidência é a dieta do Mediterrâneo, né? Que a gente sabe que a dieta do Mediterrâneo, ela é rica em fibra, em vitaminas, alimentos naturais, e essa dieta ela faz com que o organismo produza bactérias do bem, né? Ou seja, aumente a população de bifidobactérias, lactobacilos, bacteroidetes e diminui, né, as bactérias do mal, né? O enterococcus, os streptococcus, né? Que leva a processos inflamatórios. E essas bactérias do bem vão produzir, né, produtos bons, como os ácidos graxos de cadeia curta, que vai favorecer o desenvolvimento da microbiota saudável. E atividade física é importante a gente falar, por quê? Porque a atividade física tem alguns trabalhos, estudos, que ela, por si só, ela é capaz de modular o perfil da microbiota saudável. Então, tem estudos bem interessantes, né? Que a atividade física, e principalmente se associada a uma dieta saudável, ela é capaz de mudar, né? Favorecendo o perfil metabolômico benéfico, né? Aumentando esses parabacteroidetes, bacterióides e vários gêneros, né, que são saudáveis para o organismo. Então, e na MESAD, né, especificamente, né, então a importância, né, já vários estudos falando que são exercícios de resistência, exercício aeróbico, a recomendação é que seja pelo menos 150 horas semanais, né, e que seja regular e que tenha prática adequada, né? Tem também, Lucas, alguns estudos, né, e em medicações, né, algumas drogas, né, onde a mais estudada, né, assim, que está tendo bastante estudos são os agonistas do GLP-1, né, e eles são capazes não só de favorecer aquele controle metabólico, mas também de promover a modulação da microbiota, uma vez que eles vão atuar favorecendo o desenvolvimento daquelas boas bactérias, né, que produzem os ácidos graxos de cadeia curta, além de ter o controle metabólico e favorecer a perda de peso, né? Tem outros estudos também que são drogas, né, que vai atuar os agentes antidiabéticos, os moduladores do FXR, né, na microbiota intestinal, que a gente já falou que o FXR tem papel importante, né, que ele vai sinalizar a síntese, né, do ácido biliar, como também vai favorecer o bloqueio, né, da síntese desse ácido biliar, né, e a modulação, os moduladores de FXR, alguns estudos em adultos, né, a gente ainda não tem em criança, né, ele atua também beneficiando essa microbiota, né. Outros estudos também importantes são em relação, né, aos moduladores da microbiota, né, usos de probióticos, né, tem vários estudos na literatura. Eu posso citar aqui os três bem famosos autores que descreveram, né, o uso de probióticos com o tempo variando entre 2 a 4 meses, né, e eles estudaram pacientes com NEFAD, né, através do ultrassom e utilizaram algumas cepas, né, de probióticos, como o Lactobacillus rhamnosus, o VSL, jogo da velha 3, que é um composto, né, de várias cepas, né, e eles viram o seguinte, que o uso de probióticos durante 2 a 4 meses, eles foram importantes para diminuir o nível da ST, da LT, e o estudo que utilizou o VSL, jogo da velha 3, ele atuou para reduzir também fatores metabólicos, como ele ativou o GLP-1, né, regulando aumentando a sensibilidade à insulina e aqueles alterações metabólicas, como também diminuir o triglicerídeo. Mas, embora os probióticos, né, sejam promissores, nesses estudos, ele ainda precisa ter mais estudos a longo prazo, estudos controlados,
precisamos de responder algumas respostas, qual é a dose, se é único ou isolado, para que a gente possa ainda indicar na prática clínica, né? E uma coisa também que está sendo bastante estudada, tem muitos estudos, né? Alguns ensaios clínicos, até mesmo em adultos, em criança, são o transplante da microbiota intestinal, né? Então, quando a gente estuda, né, essa terapêutica, tem estudos mais em adultos, né, em pacientes com MESD, e também pacientes cirróticos, né? E o transplante de microbiota, ele foi utilizado, principalmente liberados para aqueles tratamentos, aqueles pacientes que tinham infecção pelo Clostridium, né, resistente. Então, tem vários ensaios clínicos, Lucas, falando, né, do transplante de microbiota, que você pega uma microbiota saudável e transplanta para um paciente que tenha uma microbiota alterada, né, e com isso ele é capaz de modular, né, a resposta inflamatória e modular isso. Mas a gente tem também algumas limitações, como, por exemplo, o tempo de que esse transplante vai ser, se o risco, né, de transplantar uma microbiota com bactérias multiresistentes, né, a implantação, a via de implantação, então ainda tem vários ensaios clínicos, né, que a gente ainda precisa responder para isso, para ser utilizado na prática clínica, né, mas o transplante de microbiota intestinal, né, ele abre ainda é experimental, né, e ele abre uma porta, né, para que a gente consiga pensar, né, em novas terapias, né, para poder modular a microbiota intestinal em criança, né? Então, eu acho que, de uma forma resumida, eu acho que são esses, né? E tem também, né, os pós-bióticos, né, que são produtos das bactérias, né, mas são estudos, né, ensaios clínicos, mas ainda não são utilizados em criança, né? E também o uso de antibiótico, né, que tem esses efeitos inflamatórios hepáticos e que são utilizados também em algumas doenças hepáticas, como também o pré-biótico, né, como a lactulose, que também tem sido utilizado. Muito bom, ótimo. Eu lembro que, falando da máscara, eu me lembro muito bem de uma aula que eu assisti falando que o palestrante falou assim: nossa, se conseguisse colocar dieta e atividade física numa pílula para tomar de 12 em 12, de 8 em 8, seria muito mais fácil. Mas quando a gente fala de mudança de estilo de vida, né, a gente não está falando para criança, para o adolescente, a gente está falando para a família toda, né? Então, é um grande exemplo, a Maslow's é um grande exemplo, e agora com essa mudança de nomenclatura, eu acho que foi muito feliz essa mudança de nomenclatura, porque eu acho que é um grande exemplo aí de como não precisa medicalizar necessariamente, e como que um hábito de vida é capaz de modular a microbiota intestinal. Não é só perder peso, não é só fazer uma atividade física aeróbica para te dar uma resistência cardiovascular melhor, é muito mais do que isso, né? A dieta, uma atividade física regular é muito mais do que isso. E agora, com o entendimento da microbiota, fica mais fácil, talvez, de convencer as famílias de que essa modulação de uma forma mais natural, né? E aí, claro, com o adjuvante dos probióticos, então, seria um avanço muito bom se a gente conseguisse modular também usando os probióticos, conhecer bem a microbiota daquele indivíduo para poder modular ela de forma, assim, menos invasiva, né? E assim, é interessante também, eu fico com medo dessas canetinhas aí, desses análogos, que, assim, claro que são revolucionários, né? Eu tenho colegas aí do aparelho digestivo e tudo, eles falam que, assim, a cirurgia bariátrica, em breve, muito em breve, vai deixar de existir, enfim, né? E elas estão ficando cada vez mais, mais jovens, né? Já tem canetas aí para análogos para 12 anos, 14, 18, enfim, cada vez mais novas pessoas recebendo isso. Então, é claro que é uma solução excelente, mas a gente não pode deixar de lembrar dessa mudança dos hábitos de vida, né? Quanto mais É, a gente medicaliza, menos você dá importância para essa mudança dos hábitos de vida. Então, me assusta muito porque a gente está numa epidemia aí de obesidade, de esteatose hepática. A gente tem visto aí esteatohepatite cada vez mais precoce, né, Renato? Cada vez mais cedo, crianças com comprometimento hepático importante aí, com idades muito baixas, né? Que a gente até assusta.
Então, por mais que esses análogos são promissores, é uma realidade que a gente não pode evitar, mas não deixar de lembrar, né, dos hábitos de vida, que eles são muito importantes também, né? Isso, e também, Lucas, você falou em cirurgia bariátrica, né? É importante a gente falar, né, que ela também tem sido relatada na literatura como uma modulação da microbiota, né? Uhum. Porque você muda, né? A anatomia, né? E a mudança dessa anatomia, né? Leva à mudança também na microbiota, e tem alguns estudos falando que a perda de peso, né? E a própria cirurgia bariátrica, ela modula até para o bem essa microbiota, né? Na realidade, é a perda de peso, né? E a melhora, né, dos padrões metabólicos desse paciente, e vai melhorar, ele termina melhorando, né, a alimentação, então ele melhora o padrão de bactérias, né? E mostrando que a cirurgia bariátrica, ela pode melhorar essa microbiota, né? Tem até estudos falando que a cirurgia bariátrica está relacionada com cepas, né, do bem, né, que a gente chama, que se produzem produtos bons, né, como a arquemância, né, que está sendo bastante estudada, e principalmente nessas novas gerações de probióticos, né. Mas é importante a gente falar que a cirurgia bariátrica, né, em adolescentes, né, ela tem sua indicação, né, não é para todo paciente, né, tem que ser aquele paciente com IMC grave, diabetes mellitus descompensadas, aqueles pacientes que têm um PAN-HIPO importante, né, que tem hipertensão intracraniana, então não é para qualquer paciente, né? E ela também tem suas repercussões ao longo do tempo, né? Então, como pediatra, né? E que a gente tem que fazer essa orientação, né? Então, é importante orientar, né? Cuidar dessa criança, né? Desde cedo, desde o pré-natal, atuar nos fatores epigenéticos, né? E fazer com que ela tenha uma alimentação saudável, pratique exercício, que com certeza ela vai ter uma microbiota saudável, vai ficar livre, né? Da MESTLD, né? Lembrando que tem pacientes, né? Magros, né? Com MESTLD, né? Que a gente sabe que tem os fatores genéticos também, mas um hábito de vida saudável, né, é o primeiro passo para a gente evitar não só, né, a MESTAD, mas também as hepatites autoimunes, as doenças hepáticas, né, assim, uma desregulação do sistema imunológico, né, e quando a gente fala também em doença imune, é importante a gente citar, eu vou citar até aqui um estudo que eu achei bem interessante, né, em pacientes com doença inflamatória intestinal, né? A gente sabe que pacientes com doença inflamatória intestinal é uma desregulação do sistema imune, né? Tem fatores relacionados à alteração da microbiota, e nesses pacientes, os estudos mostram que até 30% eles podem ter esteatose, independente de serem obesos ou não, mostrando, né, essa ligação, né, entre o eixo intestino-fígado, né? Então, é uma das complicações da doença inflamatória intestinal por conta desse ambiente inflamatório, né, intestinal que chega ao fígado e provoca essa alteração por ativação daquelas vias, né, que a gente já falou aqui no início da nossa conversa. Muito bom. Que bom que o fígado entrou nesses estudos aí de probióticos, de microbiota, que é muito interessante, muito revolucionário mesmo. E para finalizar aí, o que é que você acha que é o futuro agora? Para que lado que estão caminhando os estudos? A gente tem visto muito aí no ESPGA, né? A gente teve lá esse ano, Sim. então tá vendo que tem muita coisa nova chegando aí, além dos agonistas do GLP-1, que são as medicações da moda agora. Nossa, aqui no Brasil, Uhum. então, bombou, assim, absurdamente, indiscriminadamente, às vezes, é um perigo, mas para que lado está indo esses estudos de microbiota e fígado? Para quais são as perspectivas futuras? O que que a gente pode esperar aí daqui para frente? Lucas, assim, como a gente começa a estudar esse tema, né, é um tema, como a gente já discutiu aqui, né, bastante interessante, né, integrante, né, e do futuro, Empolgante. né? Exatamente. Então, a gente vê que realmente a maioria dos estudos, né, são em adultos, né, e a gente usa para criança, né, a gente precisa, né, de estudos, né, às vezes é difícil até a gente diferenciar, né, o diagnóstico, né, até da messaging agora com essa nova definição, né, a gente tem um padrão de diagnóstico melhor, mas alguns estudos até utilizando biópsia hepática, né, que seria também importante, né, para a gente ver melhor essas alterações. Então, assim, para mim, né, e para quando a gente vai ler esses estudos, o que que a gente pensa, né, que a medicina ela está cada vez mais indo para um lado de uma medicina personalizada, né, com base na modulação microbiana, e que está emergindo com uma nova fronteira, né? Então, acho que a gente vai identificar, né, de uma forma mais precisa, né, esses grupos, né, de bactérias, né, que habitam o nosso intestino,
conseguir identificar, né, essas bactérias para dar o tratamento correto para elas, né? Tem estudos também da dieta, né, que elas fazem uma dieta específica para determinados grupos de genes, né, e de microbiota intestinal para tentar modular essa microbiota, né, para a gente dar exatamente aquilo que o paciente está precisando, né? Então, na realidade, vai ser uma integração, né, entre pediatras, hepatologistas, nutricionistas, microbiologistas, né, que eu acho que vai ser essencial para a gente conduzir melhor esse tratamento, né, que esse tratamento seja mais eficaz e preventivo, né, baseado numa medicina personalizada, né, com base nessa modulação e também que a gente possa fazer terapias individualizadas, né, que consiga dar um diagnóstico melhor, levar em consideração, né, o perfil genético desse paciente. Acho que a gente precisa ter acesso a isso para a gente poder dar um melhor tratamento. E para a palavra final, como estamos indo para o futuro, né, em busca dessa medicina individualizada, dessa modulação da microbiota, né, dessas novas drogas que estão surgindo, né, eu acho que a gente tem que atuar nessas doenças, principalmente, né, na MESOD com a prevenção, né, que vai desde a concepção, né, principalmente os primeiros anos de vida, e também para toda a vida, né, porque a alteração da microbiota, né, muito precoce, a gente sabe que ela pode perdurar para a vida da criança, e se a gente estimula o parto vaginal, uma alimentação complementar, o leite materno, hábito de vida saudável, diminuição do tempo de tela, evitar o uso discriminado de antibiótico, né, a gente está contribuindo para que essa criança vire um adulto saudável, né, e que viva muitos anos de vida, né? Só lembrando, né, que a gente falou muito aqui da MESAD, né, que ela está bastante associada com a obesidade, não é só a obesidade, mas também com o aumento do risco, né, de doença cardiometabólica, diminuindo a expectativa de vida desses pacientes, né? Então, se é uma criança que vai viver 100 anos, né, se ela tem MESAD, né, ela tem a expectativa de vida menor, né, e o risco maior de morte prematura, né? E como nós temos a obrigação do cuidar, né, do futuro dessa criança, né? Então a prevenção, eu acho que é a palavra principal antes da gente pensar nessas novas drogas, né, que a gente tem que conhecer, né, e pensar no futuro, né? Mas eu acho que a palavra aqui principal é prevenir, para que nossos pacientes tenham um futuro saudável. É isso aí. O pediatra é o médico do futuro, né? E falam que a pessoa que vai viver 120 anos já nasceu, né? Então ela passou por um pediatra. Isso. O pediatra está acompanhando essa pessoa aí que vai viver desse tanto. Então, cada vez aumenta a nossa responsabilidade, né? Ô Lucas, e só para finalizar, só complementando um pouquinho a pergunta que você me fez, eu acho que a gente ainda precisa de mais estudos, né, longitudinais, né, específicos para a criança, né, uma necessidade de patronização, né, dessas análises metagenômicas, né, a gente conhecer mais sobre isso, tentar identificar a relação causal, né, que ainda é incerta entre várias doenças, né, que a gente sabe que, por exemplo, na MESA a gente tem assinaturas específicas, mas elas são bastante variadas, né? Não é específica. E depende, né? Paciente magro, paciente obeso, paciente com fibrose, paciente com cirrose, né? Então é importante a gente entender, né, essa relação causal e a necessidade, né, de biomarcadores microbianos, né, para o diagnóstico precoce e também para a gente estratificar de risco, bem como, né, estudar mais, né, a influência desses genes, né, que ele também influencia na modulação da microbiota, né? Que a gente sabe que alguns genes, né, eles desenvolvem, né, a doença progressiva, né, e outros até impedem, né, a progressão para fenótipos mais graves. Excelente, eu acho que sim, né? É um assunto muito interessante, muito empolgante, e olha que ainda tem muito pano para manga aí, né? Eu acho que ainda tem muita coisa pela frente, muitas coisas que a gente ainda nem abordou, mas que no futuro a gente pode abordar. E eu acho que o segredo dessas crianças, a gente vê muito na massa, onde eu vejo muito lá fazendo os exames, eu vejo lá pacientes que pulam a fase da esteatohepatite, tem uma esteatose e de repente aparece lá cirrótico ou uma fibrose avançada, quase cirrótico, então talvez essa evolução rápida que uns têm, outros não têm. Claro que tem fatores epigenéticos envolvidos e tudo, mas eu acho que a modulação da microbiota vai ser fundamental para a gente entender essas crianças que evoluem de forma diferente, muito acelerada, muito rápida, e tentar prevenir esse tipo de evolução ruim, né? E Com uma coisa certeza. interessante é IA, nem falamos de IA, né? Nossa, no Congresso agora toda aula tinha IA, toda mesa tinha IA, Isso, um grande papel da IA dentro da inteligência artificial, dentro da hepatologia e da gastroenterologia como um todo, é na microbiota.
né? Eles modulam lá direitinho, a IA consegue fazer o levantamento lá, todos esses trabalhos que a gente vê, e os desenhos coloridinhos lá das cepas lá, são todas feitas por inteligência artificial. Então a gente vai juntando essas tecnologias aí, eu acho que a gente vai ficar cada vez mais próximo da realidade, né? Cada vez mais perto. É isso aí. Doutora Renata, muitíssimo. Para quem não sabe, Renata, a primeira vez que eu ouvi Maslow, o tema Maslow foi com a aula da doutora Renata, então tenho muito orgulho de aprender muito com a Renata. E para quem não sabe, ela tem um serviço excelente, grande lá, muito bom lá em Brasília, que cuida dessas crianças, né, Renata, com esteatose, com sobrepeso, obesidade, um estudo, um trabalho multiprofissional lá que é reconhecido assim, nacionalmente. Então, tem uma experiência muito grande, é um assunto que eu sei que chama a sua atenção, te empolga bastante. Então, obrigado por estar aqui conosco, dividindo esse conhecimento aí. Obrigada, Lucas, e um prazer estar aqui. Beijo a todos, a gente se vê aí nas próximas reuniões. Tchau, tchau. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.